Tramita no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade número 5.090, que discute a constitucionalidade da adoção da TR, taxa referencial, como parâmetro de correção dos valores dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse fundo não é recurso público, é patrimônio do trabalhador, definido como tal no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, no capítulo que trata dos direitos sociais. O empregador é obrigado, por lei, a depositar mensalmente em conta vinculada em nome do empregado quantia equivalente a 8% dos vencimentos do empregado. Esse dinheiro destina-se, em tese, à formação de um patrimônio que ele, trabalhador, poderá utilizar ao fim de determinado tempo ou em dadas circunstâncias eventuais, conforme regulado na lei. Esse fundo, ele tem a natureza de um investimento financeiro compulsório, já que o empregado não pode escolher a destinação desse seu dinheiro. Ele é obrigado a depositar no fundo. Aliás, o seu empregador o deposita diretamente na conta do fundo. De todo modo, não há dúvida de que se trata de dinheiro do trabalhador, que é utilizado pelo governo para fins sociais enquanto está depositado na conta do fundo. Tanto é patrimônio do trabalhador que ele tem o direito de sacá-lo da conta, embora esse direito seja restrito às hipóteses legais, como a demissão, a aquisição de casa própria, a aposentadoria ou o acometimento por uma doença grave e assim por diante. Aliás, é um direito transmissível por sucessão hereditária. Em caso de morte do trabalhador titular da conta, o saldo é transferido aos seus dependentes ou, se não tiver dependentes, aos seus herdeiros. É certo que o governo utiliza os recursos do fundo para fins sociais, como saneamento básico, financiamento de habitação, auxílio a instituições hospitalares filantrópicas, tudo conforme a autorização da Lei 8.036 de 90, que é a lei que rege o fundo. Isso, entretanto, não transforma esses recursos em recursos públicos. Na verdade, o uso desse dinheiro pelo governo tem natureza similar a um empréstimo compulsório, embora sem os pressupostos de excepcionalidade próprios do empréstimo compulsório. E se é assim, remunerar os depósitos do fundo por índices inferiores à mera correção monetária é um verdadeiro confisco indireto, porque se devolve ao trabalhador, quando ele puder sacar o saldo, um valor real menor do que aquele que foi depositado. Há então uma corrosão do dinheiro depositado pelo trabalhador. Aliás, a própria Lei 8.036 de 90 já contém uma norma que estabelece a necessidade de preservação do poder aquisitivo da moeda ali depositada, que está no parágrafo 2º do artigo 9º, que estabelece que as condições de liquidez e de remuneração mínima devem ser necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda. Ora, é sabido de todos que há muito tempo a TR não tem acompanhado os índices inflacionários. A inflação no Brasil é medida oficialmente pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado pelo IBGE. E há uma grande defasagem ano a ano entre os índices do IPCA
e a TR. Portanto, corrigir os saldos do fundo abaixo da própria inflação implica a corrosão dos saldos do FGTS. Significa, como eu já disse, um verdadeiro confisco. Uma verdadeira retirada compulsória da propriedade privada pelo Estado. E isso é, de regra, proibido pela Constituição Federal. A Constituição estabelece o chamado princípio da não confiscatoriedade. Isso no campo tributário, que impede que o poder público, por meio de impostos abusivos, extorsivos, acabe, por via reflexa, expropriando o patrimônio do contribuinte. E se esse princípio limita a atividade estatal no próprio campo tributário, com muito maior razão, deve-se estender a todo o espectro de atividades do poder público, alcançando também a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aliás, é a própria Constituição Federal quem estabelece, em caráter excepcional, as hipóteses de perda de bens sem indenização, ou seja, de confisco, sempre como consequência de prática de ato ilícito, seja como efeito de condenação penal, devidamente fundamentado na sentença condenatória, com base no permissivo do artigo 5º, inciso 46, a linha B da Constituição, seja no caso do uso de terras para cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, ou seja, cultivo de drogas, conforme previsto expressamente no artigo 243 da Constituição Federal. Portanto, esse confisco é abusivo, é indevido, é inconstitucional e é injusto. E essa injustiça com o trabalhador se torna ainda mais evidente quando se constata que os financiamentos habitacionais concedidos com os recursos do Fundo de Garantia pela Caixa Econômica Federal são pagos pelos mutuários com juros de 5%, 6% ao ano, muito superiores, portanto, àqueles de 3% ao ano com que a Caixa remunera os saldos do Fundo de Garantia. Ora, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é, para o empregado, como já dito, um investimento obrigatório, compulsório, deveria, a rigor, render mais que a caderneta de poupança, por exemplo, nunca menos que a poupança. Isso por uma razão óbvia. Dentre as várias opções de investimento no mercado financeiro, a maior ou menor rentabilidade de cada um deles decorre, basicamente, além de alguns outros fatores de menor relevância, decorre basicamente de duas variáveis. Primeiro, o risco. Segundo, a liquidez. Quanto maior a liquidez e menor o risco do investimento, menor será, de regra, a remuneração do capital investido. Ao contrário, maiores riscos e menor liquidez implicam maior rendimento. Ora, quanto aos riscos, poupança e fundo de garantia são equivalentes. Há, tanto para um quanto para outro, pouco risco para o investidor. Isso porque há normas de proteção, de garantia de adimplência, de proibição de penhorabilidade dos depósitos e assim por diante. Mas no quesito liquidez é muito diferente. O titular da conta de caderneta de poupança tem liquidez imediata. Ele pode sacar o seu saldo de poupança no momento que ele quiser, no momento que ele entender conveniente. Já o empregado titular do saldo de fundo de garantia só poderá utilizar o saldo do seu investimento
compulsório que nem foi escolhido por ele nas estritas hipóteses legais. Portanto, se o risco é equivalente e se a liquidez é menor, o fundo de garantia deveria render mais do que a caderneta de poupança. Um rendimento igual já não é justo. Rendimento inferior é um verdadeiro atentado contra o patrimônio do trabalhador. Espera-se, por isso, que o STF seja sensível a essa situação de inconstitucionalidade e, sobretudo, de injustiça ao retomar o julgamento da ADI número 5.090. Infelizmente, não se pode criar grandes expectativas. A única coisa que se pode facilmente prever é que, na hipótese de ser julgada procedente a ação, haverá a modulação dos seus efeitos com base naquele fundamento do excepcional interesse social. Essa modulação será para que ela só tenha aplicação ex nunc, ou seja, daqui para frente, aplicação a efeitos prospectivos, fazendo tábula rasa dos direitos dos trabalhadores que, por dezenas de anos, vem tendo o seu patrimônio dilapidado, já que obrigar a Caixa Econômica e, por trás dela, o próprio governo federal a restituir o que foi indevidamente confiscado implicaria um custo estimado, segundo especialistas, em mais de 660 bilhões de reais, impedindo investimentos e programas governamentais, o que acabaria prejudicando, em última análise, toda a sociedade.